Olá, boa noite. Agora 6h52. 6 pessoas ficaram feridas em um acidente no final da manhã de hoje na Revap, em São José dos Campos. As causas desta ocorrência ainda são investigadas pela empresa. 2 das vítimas estão em estado grave. O incêndio aconteceu por volta de 11h40 da manhã em um coletor de gás de petróleo. O fogo na refinaria Henrique Lage, a Revap, foi controlado pela brigada de emergência do local. 6 funcionários ficaram feridos. 4 deles tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital Policlin. Os outros, em estado grave, foram encaminhados para o pronto-socorro da Vila Industrial. Em nota, a Petrobras informou que presta assistência aos funcionários e suas famílias e que não houve dano ambiental. Ainda segundo a empresa, a refinaria operou normalmente após o acidente e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Vamos falar mais desse assunto agora ao vivo com a repórter Renata Marangoni, que está em frente ao pronto-socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. Boa noite, Renata. Das 6 vítimas, 2 operários sofreram queimaduras. Qual o estado de saúde dessas vítimas, Renata? Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Os 2 funcionários ainda estão em estado grave, mas as famílias, preferiram transferi-los para a Policlin. De acordo com a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, um deles tem 40% do corpo queimado e o outro tem 15%. Apesar de não correrem risco de morte, eles devem ser encaminhados para um hospital da região especializado em queimaduras. Sobre o assunto, eu vou conversar melhor com o tenente Lucas Gonçalves, que é do Corpo de Bombeiros e atendeu a ocorrência. Boa noite, tenente. Como foi a ação dos bombeiros no local na hora desse acidente? Então, entrou para o Corpo de Bombeiros via 193, um chamado de uma ocorrência dentro da Petrobras, e eles estavam solicitando o apoio de uma unidade de resgate para socorrer as vítimas. Então, nós deslocamos com 3 viaturas para o local e, chegando ao local, as vítimas, todas as 6 vítimas, já tinham sido socorridas por ambulância da própria empresa, da própria Petrobras. Então, de fato, o Corpo de Bombeiros acabou não atuando. Com relação à ocorrência em si, a própria brigada, os próprios bombeiros da Petrobras, eles já tinham resolvido o local. E vocês vistoriaram a área? Há riscos de novas explosões? Não, então, o local foi... O incêndio foi combatido pela brigada de incêndio da Petrobras e eles estancaram o vazamento, não havia risco nenhum e o bombeiro acabou não atuando em nada, exatamente porque quando chegou lá já estava tudo sanado. E existe alguma orientação para quem mora na região quando perceber algo estranho? Na verdade, a Petrobras ela tem já o seu plano de emergência, esse plano de emergência ele é em conjunto com o Corpo de Bombeiros, então, quando existe esses tipos de ocorrência, eles acionam o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros atua em conjunto com a Brigada de Incêndio, exatamente para poder deixar o local em segurança. Obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Renata. E na madrugada de hoje, bandidos roubaram uma carga de explosivos. O motorista ficou 3 horas em poder dos criminosos e foi liberado só em São Paulo. A polícia acredita no envolvimento de quadrilhas especializadas em roubos a caixas eletrônicos. O roubo aconteceu no quilômetro 125 da Via Dutra, região de Caçapava Velha. Aqui, por volta de 7 da noite de ontem, a picape que transportava explosivos foi fechada por 2 veículos quando retornava de São Paulo, onde deixou 4 caixas de dinamite para obras do Rodoanel. Ele foi levado de volta para São Paulo, onde os indivíduos carregaram a carga e liberaram ele em São Paulo. Dos veículos e dos indivíduos, ele não conseguiu passar nenhuma característica que nos ajudasse. Ele foi no banco do passageiro com um capuz na cabeça. O veículo foi carregado em cruzeiro. Das 16 caixas roubadas, 13 eram de dinamite, 2 de cordel e 1 de espoleta, acessórios utilizados para a detonação. Segundo a polícia rodoviária, o motorista ficou 3 horas em poder dos criminosos. Segundo ele foi ameaçado na hora que ele foi liberado em São Paulo, que ele estava sendo monitorado pela quadrilha e que caso ele informasse alguém nesse trajeto, eles abordariam ele de novo. Por volta das 3 da madrugada, próximo a Moreira César, o motorista parou em um posto de combustível e chamou a polícia. A suspeita é de que a carga seja usada em um crime que já virou rotina, a explosão de caixas eletrônicos. A gente está vendo aí vários caixas eletrônicos sendo explodidos aí
praticamente quase todos os dias, e provavelmente seja uma dessas quadrilhas especializadas aí nesses roubos de caixa eletrônico que roubaram esse material. A Polícia Rodoviária e a Polícia Civil vão trabalhar juntas nas investigações. E o primeiro passo vai ser solicitar, junto à concessionária que administra a rodovia, as imagens das câmeras instaladas nas praças de pedágio, que poderão ajudar a identificar a quadrilha. É mais uma ocorrência que engrossa as estatísticas de roubo de cargas na região. No primeiro semestre houve 17 casos, alta de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O trecho que corta São José dos Campos foi o mais visado pelos assaltantes. Quase um ano após o crime, finalmente acontece hoje o julgamento do acusado de atirar em uma mulher abordada na saída do caixa eletrônico em Pindamonhangaba. A vítima foi atingida na cabeça e ficou cega. Ela passou 10 dias internada na UTI. Sobreviveu ao tiro que recebeu na cabeça, mas ficou totalmente cega. Nesta quinta-feira, Regiane chegou ao Fórum de Pindamonhangaba confiante na justiça. Eu acredito muito que a justiça sabe o que é melhor, né? Eu imagino que se houver a condenação, enquanto ele estiver preso, que ele reflita naquilo que ele fez e veja que ele cometeu um erro grave e nunca mais cometa mais nada de errado. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Regiane tinha sacado R$ 4.750 desta agência bancária em Pindamonhangaba. Na saída, foi abordada por 2 homens que estavam de moto. Um deles atirou. A bala atingiu o olho esquerdo e feriu o direito. A dupla fugiu sem levar nada. 11 meses depois, José Luiz Rodrigues de Lima, pela primeira vez, vai se sentar no banco dos réus. O homem apresentado aqui à Justiça de Pindamonhangaba é acusado de tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas como a vítima não foi morta, a pena de até 30 anos prevista para esse tipo de crime poderá ser reduzida em até 1/3. Já o comparsa dele, identificado como Tiago Gabriel dos Santos, continua foragido. A gente sempre tem um receio, né? Porque a gente não sabe até onde vai a mente de um criminoso, de um bandido. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu sempre fico alerta, eu sempre procuro estar de olho em tudo que acontece, porque a gente não sabe, de repente, como aconteceu com ela, de repente pode voltar a acontecer de novo, entendeu? O que eles fizeram para mim não tem como remediar, né? Tá feito, não tem como remediar. Mas o que eu acredito é que o que eu espero, né, é que eles nunca mais façam nada de mal contra mais ninguém, porque o que aconteceu comigo foi muito ruim, eu não desejo que isso aconteça com ninguém. O julgamento começou com 1h40 de atraso e ainda não terminou. Em instantes, crise no comércio pode afetar o número de contratações temporárias para o Natal. Em Guaratinguetá, moradores fazem protesto para chamar a atenção da prefeitura a uma obra inacabada. E ainda eu volto com a previsão do tempo para você. Não perca, 7 horas.